Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio mais uma vez. Seja bem-vindo aqui num dos nossos vídeos, nessa nossa sequência de vídeos sobre a cidadania italiana. Hoje eu quero falar sobre um assunto que infelizmente ele é muito comum, ele não tem uma abrangência tão grande quanto muita gente imagina, mas ele é um assunto que pode incomodar e pode trazer alguns problemas ou chateações em relação ao processo, que é a tal da linha materna, a tal da cidadania materna. O que de acho é isso? Bom, como eu falei lá dos primeiros, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo dessa série, quando você reúne os documentos dos seus ascendentes e eles são todos homens, sem problema, não existe nada nesta linha que interrompa o direito ao seu reconhecimento, porque uma linha composta somente de homens, ou seja, o italiano que emigrou ao Brasil, filho, neto, né, até chegar a você, se todos são homens, não existe problemas. O problema pode nascer, e eu falo pode, porque nem sempre, na verdade, a maioria das vezes não é um problema, mas poderia acontecer um problema quando nesta linha existe uma mulher. Por quê? Porque a legislação italiana, a Itália sempre foi um país muito machista, infelizmente, tá? A Itália sempre a Itália sempre viu o homem como chefe da família e a mulher como a dona de casa. E isso, infelizmente, aconteceu até o ano de 1948. Para vocês terem uma ideia, a Constituição anterior da Itália dizia, para você ter uma ideia, que nasce italiano o filho de pai italiano. Como eu brinco, o filho de mãe italiana era filho de chocadeira, não era reconhecido. A mulher na Itália não tinha direito, a mulher não tinha direito a votar, a mulher não tinha direitos civis, a mulher perdia ou adquiria uma cidadania independente da vontade dela somente pelo fato de se casar com um estrangeiro, se casar com um homem, ou seja, se uma mulher italiana se casava com um cidadão suíço em 1920, 1930, ela perdia automaticamente a sua cidadania italiana, independente da sua vontade, e adquiria a cidadania suíça do marido. Ela não tinha direitos civis. E isso aconteceu até o ano de 1948. Por quê? Porque no dia 1º de janeiro de 1948 entrou em vigor aqui na Itália a nova Constituição italiana. E a partir daquele momento as mulheres passaram a ter vários direitos. E o direito ao voto, o direito a escolher se vai querer a cidadania de uma outra pessoa ou não, e passou também a ter o direito a transmitir a sua própria cidadania aos seus filhos. Então, o que acontece? Vamos aqui então imaginar duas linhas, tá? Para ilustrar o nosso exemplo. Digamos que você é bisneto de italiano, então o seu bisnono é italiano, nasceu aqui na Itália e emigrou ao Brasil. Teve a sua avó, uma mulher na linha. Sua avó, digamos que ela nasceu em 1930. Ok? O fato dela ter nascido em 1930 não necessariamente te tira o direito ao reconhecimento. Por quê? Porque aí você precisa ver o seguinte: nós sabemos que em 1930 ela não tinha direitos civis. Quando que começou o direito dela? O direito civil dessa mulher começou exatamente em 1948. Ou seja, se ela teve um filho antes de 1948, ela ainda não tinha direitos civis. Ou seja, este filho nasceu de uma mulher que não lhe transmitiu a cidadania italiana dela. Logo, no caso, né, nesse nosso exemplo fictício, essa pessoa seria o seu pai, ok? Ou a sua mãe. Se este filho ou filha dessa mulher nasceu antes de 1948, ela não nasceu de cidadania italiana, ou seja, não existe o direito ao reconhecimento de forma automática. Porém, se essa mesma mulher que nasceu em 1930, lembrando, seguindo esse nosso exemplo, teve um filho, e esse filho nasceu no dia 1º de janeiro de 1948, que foi o primeiro dia útil, onde já existia a nova Constituição, este filho recebeu
a cidadania italiana dessa mãe. Logo, ele passa para você que nasceu depois dessa data. Entendeu como funciona? Porque muita gente faz confusão achando que o fato de uma mulher na linha, se a mulher nasceu antes de 1948, já o direito já foi interrompido. E não é verdade. Não é a mulher que tenha que ter nascido antes, e sim o filho ou filha dessa mulher. Então, na primeira linha, a mulher nasceu em 1930 e teve o filho em 1947. Esse filho não teve direito. A cidadania foi interrompida. E quando eu falo interrompida, significa que nem esse filho ou filha, nem o filho, nem o neto, nem o bisneto receberam cidadania italiana. Logo, você que me perguntou, Fábio, mas então eu posso pular uma linha, já que o meu pai ou minha mãe não recebeu direito, eu posso fazer? Não, não tem como. Essa sua linha, ela não existe. Não existe uma ligação direta com o antenato italiano porque a linha foi interrompida. Não tem como você pular. Ok? Por outro lado, se a sua nona nasceu em 1920, 1910, não importa quando ela nasceu, mas o filho ou filha nasceu depois de 1948, o direito permanece. Porém, nem tudo está perdido. Por quê? Porque há alguns anos atrás, há bons anos atrás, porque eu cheguei aqui na Itália em 2007, e em 2008, 2009, se eu não me engano, começaram a pipocar processos judiciais. Ou seja, sabe esse cara que nasceu em 1947 e que não teve direito ao reconhecimento da cidadania porque a mãe nasceu em 1930? Um descendente de uma dessas pessoas entrou na justiça lá em Roma dizendo que isso não é justo. Porque realmente, se a lei diz que todos são iguais perante a lei, porque a Constituição italiana, tal qual a brasileira, prevê que todos, independente do credo, raça, religião, sexo, todos nós temos que ter o mesmo tratamento perante a lei. E o que essas pessoas começaram a fazer? Começaram a entrar na justiça exatamente utilizando como gancho, como prova judicial, a Constituição italiana. E não existe nada maior do que a nossa Carta Magna, a Constituição de um país. E os juízes começaram a dizer que realmente é injusto. Uma mulher não pode ser considerada menos do que um homem e, portanto, nós, juízes, declaramos que essa pessoa tem sim o direito a ser reconhecido cidadão italiano através dessa mulher. E daí nasceu uma possibilidade, que é a possibilidade de você entrar com um pedido judicial para obter a sua cidadania reconhecida por via materna, que na verdade o termo não é esse, mas assim, é por derivação materna. Ok, não importa. Como funciona? Você não precisa vir para a Itália, você contrata um advogado aqui na Itália, este advogado vai te representar, ele vai te mandar todos os documentos que você vai ter que assinar, obviamente, você vai ter que dar uma procuração para ele, você vai mandar toda a documentação da sua família para este advogado, ele vai fazer uma petição e vai entrar com recurso contra o Estado italiano, de acordo com a prerrogativa de que todos são iguais perante a lei. Normalmente o ministério em Roma nem recorre, porque realmente é justo porque assim, enquanto o parlamento italiano não mudar essa lei absurda e não resolver este problema que ainda existe, o único jeito hoje é entrar com pedido judicial. Há alguns meses, há quase 6 meses, eu conheci um advogado italiano, é um advogado que na verdade é um dos maiores, se não o maior advogado italiano que trabalha com esses processos. Ele é especialista, entre outras coisas, em processos de cidadania materna. Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, então aqui embaixo, sabe, onde antes dos comentários tem a descrição do vídeo, vá lá e eu vou deixar o link de um artigo do nosso blog www.minhasaga.org. Lá vai ter um artigo onde eu explico com mais detalhes sobre essa cidadania materna, e este advogado é parceiro oficial da Minha Saga. Então, todo mundo que entrar ali e deixar os dados neste formulário, eu criei um formulário, quando você preenche os dados nesse formulário, o advogado vai receber automaticamente o seu contato
e os detalhes que você vai passar para ele. É importante que quando você preencher esse formulário, você coloque as datas, quem era o antenato, que ano que nasceu a mulher na linha, que ano que nasceu o filho da mulher na linha. Se você verificar que neste vídeo que você tem direito normalmente à cidadania italiana, você não precisa, obviamente, contratar um advogado e com os custos que ele tem para poder fazer o seu processo. Você pode fazer o seu processo normalmente como qualquer outra pessoa. Isso serve para as pessoas que tiveram filhos da mulher nascidos antes de 1948, tá bom? Então é só você clicar aqui na descrição do vídeo, você vai ver todas as informações lá e automaticamente você vai conseguir, você vai deixar as suas informações, o advogado vai receber e ele mesmo vai te responder, ele entende português, enfim, vocês vão conversar e você vai conseguir o seu reconhecimento também, mesmo que a justiça hoje não lhe dê o direito administrativo, mas através do pedido judicial você consegue. Então hoje não existe como não conseguir a cidadania italiana mesmo aos filhos de mulheres nascidos antes de 1948, tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, deixe seu comentário. Este vídeo, na verdade, sobre cidadania materna, ele estava na lista, mas ele estava na lista para ser falado dos últimos, mas a quantidade de pedidos nos últimos vídeos, os comentários que vocês deixaram no YouTube: Fábio, você vai falar sobre cidadania materna? Fábio, eu tenho o meu pai nasceu antes de 48 e minha avó que transmite a cidadania para ele, por favor, fale sobre cidadania materna, fale sobre derivação materna. Então eu acabei antecipando esse vídeo exatamente porque vocês pediram. Então o seu comentário aqui no YouTube vai ser muito importante para que eu possa então sentir a temperatura, saber o que eu estou fazendo, se está indo bem, se vocês estão gostando, e através do joinha e também dos compartilhamentos, tá bom? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!